A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Essa tarde eu estou aqui meditando na palavra do Senhor Jesus, na passagem daquela mulher samaritana. E eu quero ler para os irmãos entenderem que quando Jesus chegou lá, se encontrou com aquela mulher samaritana, no poço de Jacó. Quero ler para os irmãos, antes de eu ler a história dela, para os irmãos entenderem, eu quero dizer para os irmãos que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz que Jesus é o mesmo, hoje e sempre. Quer dizer essas palavras, meus irmãos, Jesus ele veio salvar. Está sempre disposto para salvar as pessoas, todos os seres humanos. Todos aqueles que crerem, ele salva. Todos aqueles que crerem nele, ele está disposto para salvar. Então, meus irmãos, como eu já falei, que vou ler para vocês no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 42, meus irmãos. E diz assim: o título da minha Bíblia Sagrada, ele fala: Jesus e a mulher samaritana. Vou ler para vocês agora, dar continuidade. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Está vendo, meus irmãos? Não era Jesus que batizava, não. Sim os seus discípulos. Por que Jesus não batizava? Porque João Batista, quando estava batizando as pessoas lá no Rio Jordão, quando ele apareceu lá no deserto, pregando e depois batizando as pessoas no Rio Jordão, ele disse, meus irmãos: eu batizo com a água, mas vem um que é mais importante do que eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele vos batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que Jesus não batizava ninguém, mas veio batizar com fogo e com o Espírito Santo. Dá continuidade para vocês, meus irmãos, da história da samaritana. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Jesus se cansou, meu irmão, de andar. Estava cansado. Tinha que tomar uma fuga para continuar o trabalho que o próprio Pai, Yahweh, o eterno, o único Deus verdadeiro, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, tinha dado a ele. Ele teve que descansar para dar a continuidade do trabalho. E ali, meus irmãos, naquele poço ali, ele ficou ali, sol quente, e estava ali descansando.
uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Por que Jesus disse, por favor, me dê um pouco de água? Ele estava com sede, meus irmãos. Estava cansado, com sede daquela viagem. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Por que ela disse essas palavras? O Senhor é samaritano, eu sou samaritana e o Senhor é judeu. E por que o Senhor me pede água? Por quê, meus irmãos? Ela não se juntava com os judeus, e nem os judeus se juntavam com eles, com os samaritanos, com nenhum. Eles eram orgulhosos, meus irmãos. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Tá vendo, meus irmãos? Eles não se davam bem. Eram orgulhosos demais com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Que é isso? O que é que Jesus disse? Eu lhe daria a água da vida. Jesus já estava falando, meus irmãos, do Espírito Santo que ia dar a ela, que iria jorrar dentro dela uma fonte de água viva para ela herdar a vida eterna. Por isso que eu falei para vocês que Jesus veio salvar, está pronto para salvar qualquer pessoa, qualquer um ser humano. Abrir o entendimento, dar entendimento, perdoar os pecados e salvar todos. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Tá vendo, meus irmãos? Uma mulher samaritana, sem entendimento, sem conhecimento, ela respondeu essas palavras. Como é que o Senhor vai me dar água da vida? Como? Ela não entendia. Ela não entendia, meus irmãos, do que Jesus estava falando. Ela não entendia nada, porque não tinha entendimento e nem conhecimento da verdade. Aí ela fala: nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Claro que sim, meus irmãos. Claro que Jesus é o mais importante de todos, de qualquer um ser humano. Jesus é o mais importante de todos, de qualquer pessoa, porque Ele é o Salvador de todos e para todos que quiserem ser salvos. Então Jesus disse:
Quem beber dessa água terá sede de novo. Jesus disse assim, no meu entendimento: ô mulher samaritana, quem beber dessa água vai ter sede de novo. Aí Jesus diz: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dá vida eterna. Tá vendo, meus irmãos? Jesus está falando mais uma vez do Espírito Santo para ela. Jesus está falando do Espírito Santo para ela. E ela ainda não estava entendendo dessa água da vida que Jesus disse para ela. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Mais uma vez ela responde dessa maneira, porque não tem entendimento nem conhecimento. Não tinha entendimento nem conhecimento do que Jesus estava falando para ela. Mas vá. Aí Jesus responde para ela, meus irmãos: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Aí ela responde, a mulher samaritana responde para Jesus: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido. Tá vendo, meus irmãos? Jesus está se revelando para ela. Jesus já está se revelando para ela: eu sou importante. Eu sou importante porque eu sei todos os pensamentos. Conheço tudo. Sei o que tu pensa, sei o que tu faz. Jesus vai responder para ela. Pois, Jesus responde para ela: pois já tivesse cinco maridos tu já tivesse. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade, respondeu ela. Tá vendo, meus irmãos? Agora, meus queridos amados irmãos, quando Jesus diz para ela: sim, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu, quer dizer que essa mulher era uma pecadora. Essa mulher samaritana, meus irmãos, era uma pecadora. Ela estava com um esposo de outro homem, de outra mulher. Ela estava com o esposo de outra mulher. Por isso que Jesus disse: você já teve 5, e esse que você está agora não é seu. Não pertence a você, pertence a outra. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Tá vendo, meus irmãos? Porque ela respondeu assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque Jesus já estava revelando a ela. Estava revelando para ela tudo que ela fez, tudo que ela fazia, tudo que ela praticava. Jesus já estava falando para ela. Aí ela vem caindo em si. Ela vem caindo em si. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Ela disse que todos os judeus
comentavam naquela época, diziam uns para os outros, que o lugar de adorar a Deus não era na Samaria, não, na cidade dos samaritanos, não, lá em Sicar, não. Eles tinham que vir até Jerusalém e adorar a Deus lá no templo. O templo que o rei Salomão construiu. Lá, aquele templo lá. Aí Jesus diz a ela. Jesus disse para ela dessa maneira: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? Muitas pessoas, muitos, quando verem os pastores aí dizer: eu vou para Jerusalém, eu quero dinheiro para ir para lá, eu quero os dízimos, quero oferta, vou levar os nomes de vocês para consagrar lá em Jerusalém, lá no Rio Jordão, lá no Monte das Oliveiras. Não façam isso não, não se enganem. Que é o próprio Jesus Cristo que está dizendo aqui, ó. O tempo em que ninguém vai adorar. Aqui ele diz, ó, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Tá vendo, meus irmãos? Vou explicar para vocês direitinho. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos. Por quê? A salvação vem dos judeus. Porque Jesus falou assim. Porque os judeus naquela época adoravam a Deus de verdade e sabia que Deus era o único Deus verdadeiro que merece ser adorado. Eles tinham conhecimento da verdade, mas eles não tinham. Foi preciso que Jesus tivesse ido àquele lugar, àquela cidade, para pregar para eles. Mas virá o tempo, Jesus diz a ela, mas virá o tempo em de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? Que o lugar já não é mais Jerusalém de se adorar. Tá vendo, meus irmãos? Que você deve adorar a Deus aonde você estiver. Se você estiver tomando banho, adore Deus. Estiver trabalhando, adore Deus. Se você estiver no campo, qualquer lugar, adore Deus, porque Deus quer os verdadeiros adoradores, que adore Ele em espírito e em verdade. Não é só lá em Jerusalém não, meus irmãos. Nem naquele lugar onde Jesus estava ensinando a eles, falando para ela. Vou dar continuidade para vocês entenderem direitinho. Aonde, meus irmãos, vocês devem adorar a Deus? Você deve adorar a Deus em casa. Em casa. Não é só dentro da congregação, não. Se você está cansada, está ocupada, adore Deus em casa. Se você não pode e está sem chance, está ocupada demais,
para ir para a congregação adorar a Deus, adora em casa que Deus está te ouvindo. Deus está te escutando. Ele está vendo tudo, meus irmãos. Tudo e sabe de todas as coisas. Deus é Espírito. Olha o que é que Jesus diz para ela. Deus é Espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar que estiver. Adore. Anuncie o nome de Jesus. Adore Ele. A mulher respondeu. Aquela mulher samaritana respondeu, meus irmãos. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias, ô glória! Meus irmãos, povo de Deus, e até que não são os povos de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como o único salvador pessoal da sua vida, escuta essa palavra. Jesus, quando veio, quando ele escolheu os seus discípulos, quando ele estava ensinando no Monte das Oliveiras, quando ele foi curar, ressuscitou a filha de Lázaro, ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela menina, ressuscitou o filho daquela mulher na cidade de Naim. Ele não disse eu sou o Messias, não. Ele não disse não, olha, eu sou o Messias e vou ressuscitar. Eu sou o Messias e vou curar. Eu sou o Messias. Vou fazer todas essas coisas para vocês entenderem que eu sou o Messias. Não, ele não falou não, meus irmãos. Mas só falou somente para aquela mulher samaritana. Ô samaritano, eu sou o Messias. Sou eu, aquele que devia vir, aquele que os profetas anunciaram que o Messias viria. Sou eu o Messias. Eu já estou aqui para falar a você a verdade. Aí, meus irmãos, naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Tá vendo, meus irmãos? Por que eles não fizeram isso? Porque eles não se davam bem. Eles não se davam bem com os samaritanos. Eles não se davam bem, eles eram orgulhosos demais. Tá vendo? Porque no meu entendimento, se eles perguntassem a Jesus, dissessem assim, Jesus, ou Senhor, por que o Senhor está falando com essa mulher samaritana? Por quê? Não sabes tu que a gente não gostamos dos samaritanos? A gente não conversamos com os samaritanos? A gente não se damos bem com eles? Mas eles não perguntaram não, meus irmãos. Ficaram calados. Só ouvindo o que Jesus estava falando. Então a salvação, meus irmãos, veio para todos. Para todos. Jesus não fez acepção de nenhum. De nenhuma raça, de nenhuma língua, de nenhuma tribo. Jesus veio para os brancos, para os negros, para os necessitados, para todos. Jesus não faz acepção de ninguém. Não bote na cabeça de vocês.
Bote, coloque na cabeça de vocês. Viu, meus irmãos? Que Jesus é para todos. Não é somente para mim, não. Vou falar para mim para não dizer para vocês. Porque fica muito pesado demais para vocês, se eu falar. Vou dizer assim. Jesus, ele não só é para mim. O Espírito Santo não só é para mim. Deus não só é para mim. É para todos, meus irmãos. Vou falar para vocês, vou dar a continuidade da leitura para vocês. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Aquela mulher ficou muito alegre, muito feliz, porque a salvação tinha chegado até ela. Foi avisar a todos, meus irmãos. No meu entendimento, ela chegou lá e disse: olha, eu encontrei o Messias, aquele que devia vir, aquele que os profetas falavam, que os nossos antepassados falavam aqui no monte, nesse lugar. Ele já chegou, ele já está no meio de nós, ou ele está ali, está lá no... Fui pegar água lá no tanque lá, que o nosso pai Jacó fez e deu a José. Ele está lá, falou todas as verdades sobre mim. Todo o meu passado ele falou, ele contou para mim. A salvação já chegou. Está lá. Agora vocês vão ver. Aí ela diz, ó. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote. Voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo que Jesus disse para ele: eu tenho uma comida para comer e vocês não conhecem que comida é essa. A comida que Jesus tinha para comer, meus irmãos, era pregar a verdade, pregar o evangelho. Ele não tinha tempo. Não tinha tempo. Naquele momento ali não tinha tempo nem de parar para comer. Ele tinha que pregar a verdade, a salvação para o povo. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para eles? Tá vendo, meus irmãos? Até mesmo os discípulos estavam sem entender. Estavam sem entender o que Jesus falou para eles. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou, terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Tá vendo, meus irmãos? Jesus queria terminar o trabalho e voltar para o Pai logo o mais rápido possível. Jesus não queria estar nesse mundo, não. Queria voltar para o Pai, terminar, completar o trabalho que o Pai mandou. Obedecer. Tá vendo, meus irmãos? Vocês continuam a dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem, os campos, o que foi plantado, já está maduro e pronto para a colheita. Tá vendo, meus irmãos? Eles não entenderam ainda. Não entenderam. Essas palavras querem dizer que o povo que Deus plantou no mundo
já estava pronto. Já estava pronto para a colheita. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? Nós estamos prontos. Nós que conhecemos a verdade, estamos prontos para ser colhidos a qualquer hora, a qualquer momento. E eles ainda não entenderam, não estavam entendendo, os discípulos. Quem colhe recebe, tá vendo? O seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Tá vendo, meus irmãos? O que quer dizer? Todo aquele que planta, vem outro e colhe. Quer dizer que Deus plantou e ele estava colhendo. Ele estava colhendo, meus irmãos. E vai colher. Vai colher. Porque ele é quem vai colher. Jesus é o trabalhador. É o trabalhador. Tá vendo? Olha. Quem colhe recebe o seu salário aí, ó. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Todo aquele que prega, que planta a palavra de Deus, ele vai receber a vida eterna. A vida eterna. Como Jesus. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Tá vendo? Um semeia, outro planta, outro colhe. Mas o que planta vai receber a vida eterna. O que colhe vai receber a vida eterna. O que semeia vai receber a vida eterna. Não tem diferença nenhuma, meu irmão. Não tem diferença nenhuma. Então chega de estar com esses entendimentos. De dizer, eu só vou para a minha congregação lá que o meu pastor sabe pregar bem. Não, para. Para com isso. Joga fora esse entendimento. Joga fora. Porque o pregador prega. Ele está colhendo também a vida eterna. O pastor prega. Ele está colhendo a vida eterna. O evangelista evangeliza. Ele está colhendo a vida eterna. E você está ouvindo, vai colher a vida eterna. Tá vendo, meus irmãos? O que é que Jesus está dizendo? O exemplo? Então tome esse exemplo. Porque, em verdade, o que dizem, um semeia e outro colhe, tá vendo? Um semeia e outro colhe. Não tem diferença nenhuma. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Tá vendo, meus irmãos? Jesus estava falando dos primeiros que vieram e trabalharam, pregaram, anunciaram a vinda dele, e eles colheram. Os que pregaram, colheram também a vida eterna, já foram se encontrar com o Pai. E um dia nós iremos se encontrar com o Pai, todos nós. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, ele me disse, tá vendo? Tudo o que eu tenho feito. Ela disse, ó, Jesus me disse tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha praticado, ele falou para mim. Ele é o Messias. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele,
que ficassem com ele. E Jesus ficou ali 2 dias. 2 dias, meus irmãos. Jesus ficou com eles, ensinando, pregando a eles. Era o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus tinha que ser completo. Tá vendo? Jesus não foi somente ir lá, pregar e ir embora, não. Não. Jesus foi lá, ensinou, revelou àquela mulher quem ele era. Ela não conhecia quem Jesus era o Messias, mas ele mesmo próprio falou para ela: eu sou o Messias. Sou eu, aquele que os profetas anunciaram, sou eu. Ela creu. Ela creu. E todos aqueles que ela foi lá, falou, anunciou, também creu. Tá vendo, meus irmãos? A gente prega, a gente anuncia, e aqueles que acreditam e crê serão salvos. Serão salvos. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você diz que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Tá vendo, meus irmãos? Já não era mais porque aquela mulher samaritana tinha ido até lá, até eles lá, ter dito a eles sobre o Messias, que ele tinha revelado todos os seus pecados, toda a sua vida, toda a sua trajetória, que Jesus tinha dito para ela, revelado para ela, que conhecia, sabia todos os pensamentos dela. Eles disseram: não é mais pelo que você pregou agora, porque nós vimos ele com nossos próprios olhos. E nós cremos nele agora. Tá vendo, meus irmãos? Que quando a salvação chegou lá, Jesus libertou, eles creram. Tá vendo, meus irmãos? Eu faço o meu trabalho, a minha parte, que é pregar a palavra de Deus. E vocês continuem pregando, continuem louvando, continuem glorificando o nome de Deus, o Eterno Yahweh, o único Deus verdadeiro. Também continue amando Jesus. Não se esqueça de Jesus. Viu, meus irmãos? Não se esqueçam. Porque Jesus tem dito, tem falado: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele que me enviou, também está recebendo a mim. Tá vendo, meus irmãos? Temos que adorar os dois. Os dois nós temos que adorar, glorificar. Os dois, temos que amar os dois. Então, que essa tarde ela seja uma tarde de vitória para mim e para vocês. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com vocês. Amém.